Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje. Aula referente à parte de circunferência e círculo, tá legal? Na aula passada nós fechamos o conteúdo referente ao estudo dos quadriláteros, né? Vimos os paralelogramas, estudamos o trapézio. Então encerramos aquela parte e hoje vamos dar início ao estudo da circunferência e do círculo, beleza? Então vamos lá, vamos começar primeiramente, né, desmistificando essa ideia de circunferência e círculo. Vamos lá. Olha só, pessoal, primeiramente, muitas pessoas criam distinção entre circunferência e círculo, tá? Tem pessoas que dizem que basicamente a circunferência é somente a borda externa, tá legal? E o círculo seria toda a parte interna. Como assim, professor? Imagina uma aliança e uma moeda de, sei lá, uma moeda de 10 centavos, por exemplo. Então, a aliança seria o que nós chamamos de circunferência, já a moeda de 10 centavos, que tem a parte interna totalmente preenchida, seria o que a gente chama de círculo, tudo bem? Aqui nós não vamos fazer distinção quanto a isso, tá legal? Tranquilo? Uma hora eu vou falar circunferência, uma hora eu vou falar círculo, não importa, tá legal? Vai significar elementos sinônimos no caso, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Eu utilizo mais o termo circunferência, tudo bem? Então, primeiramente, né, vamos definir o que é uma circunferência. Então, vamos para a definição. Pessoal, vamos lá. Definição de circunferência. Então, muita calma. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo denominado centro. Beleza? Então, calma aí, professor. Como assim? Olha só. O que eu disse lá na definição? Que a circunferência ela é o lugar geométrico. O que significa lugar geométrico, pessoal? Dos pontos do plano. Significa que a gente vai ter um plano, uma região plana. Então, imagina aqui a folha, é uma região plana. E vamos lá. Ele fala que o lugar geométrico é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um ponto fixo. Então, olha só. O ponto fixo vai ser esse cara aqui, ó. Tá legal? É o ponto O aqui, ó, é o centro da circunferência, tudo bem? Vou escrever aqui, ó, centro da circunferência. Tudo bem? Esse aqui é o centro da circunferência, é o nosso ponto fixo. Ele fala ali na definição que todos os pontos que equidistam desse ponto fixo formam a circunferência, geram a circunferência. Professor, o que significa esse equidistam? Equidistar, pessoal, significa ter a mesma distância. Então, todos os pontos que estão a uma mesma distância desse ponto fixo, tá vendo? Todos os pontos que satisfazem essa propriedade e estão nesse plano, vão, no final das contas, gerar o que a gente chama de circunferência. Então, olha só, se eu pegar esse pontozinho A aqui, como eu marquei ali, tá legal? E tracei a distância dele até o centro. Deixa eu marcar aqui com outra cor para ficar mais fácil. Então, eu vim aqui, ó, marquei a distância desse ponto A até o centro da circunferência, tá legal? Tudo bem? Vamos chamar aqui, ó, de Rzinho essa distância, tudo bem? E aí eu pego um outro ponto, um ponto B, e ele também vai ter que ter a mesma distância até o centro da circunferência. E todos os outros pontos que eu pegar no plano vão ter que ter a mesma distância até o centro, tá legal? Até esse ponto. Então vamos lá, se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, ó, traçar, e ele satisfazer o fato de ter a mesma distância até o centro, até esse ponto fixo, então beleza, esse ponto pertence à circunferência. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto D, também traçar a distância dele até esse ponto fixo, e ele respeitar o fato de também ter a mesma distância que os outros pontos têm com relação a esse ponto fixo, então esse ponto D também faz parte da circunferência. Então, o que a gente percebe no final das contas? Que todos esses pontos que vão satisfazer essa propriedade, eles vão gerar essa figura aqui, ó. Eles vão fechar essa figura aqui, que é o que a gente chama de circunferência, tá legal? Tudo bem? Deixa eu tentar não fazer burrada aqui. Não vai ficar muito bonitinho, mas deu para entender, né? Tudo bem? Tranquilo? Todos os pontos que estão em cima dessa linha que eu acabei de formar, eles satisfazem essa propriedade, pessoal, tá legal? Então, novamente, circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam, isto é, que tem uma mesma distância até um ponto fixo.
E esse ponto fixo nós denominamos de centro, centro da circunferência, tudo bem? Reparou que surgiu um elemento importante aqui, né, nessa história. Esse Rzinho aqui, ele é um elemento importante. Provavelmente alguns de vocês já conheçam ele. Ele é o que a gente chama de raio da circunferência, tá legal? Vou definir para vocês agora o que significa esse raio da circunferência. Olha só. Vamos lá. Raio da circunferência é a distância fixa do centro da circunferência até um ponto da periferia. O que significa periferia? Periferia, vocês entendam por periferia a borda, tá, da circunferência, tá legal? Essa borda seria a periferia. Então, a distância do centro à periferia sempre vai dar o raio, tá legal? Não importa onde que eu marque um ponto, se eu marcar um ponto aqui em cima da periferia, ou seja, né, na circunferência, e traçar essa distância aqui do centro daquele ponto, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa distância mede R, tá legal? Que é o nosso raio da circunferência. Tudo bem? Tranquilo? Coisas que são meio óbvias, mas eu vou dizer, por exemplo, se eu marcar um ponto lá fora da circunferência, chamar esse ponto de P, e eu traçar a distância desse ponto P até o centro, o que vai acontecer? Essa distância, obviamente, vai ser menor ou maior que o raio? Maior que o raio, né, pessoal? Porque esse tamanhozinho aqui, ó, do centro até a periferia é o raio. Então, como a gente extrapolou, isso aqui é maior que o raio. Essa distância aqui é maior que o raio. Tudo bem? De forma análoga, se você vem aqui, ó, e marca um ponto na região interna, chama esse pontozinho aí de quê, por exemplo? E você calcula aqui a distância, traça um segmento para determinar a distância do centro até esse ponto, você tem que nitidamente essa distância aqui, ela é menor que o raio, né? Porque a gente sabe que o raio, a gente deveria prolongar mais um pouquinho para estar chegando aqui, ó. Essa distância toda seria o raio. Como essa distânciazinha aqui, no caso, é menor, então isso aqui é menor que o raio. Tudo bem? Tranquilo isso? Beleza? Então, fechamos, né? Vamos lá agora. Isso aqui era para ser um R, mas ignora. R de raio. A gente denota o raio da circunferência ou por um Rzinho minúsculo ou por um Rzinho maiúsculo, tá bom? Tranquilo? Então, ó, novamente, o raio da circunferência é a distância fixa do centro da circunferência até um ponto da periferia, até qualquer ponto da periferia. Tudo bem? Agora vamos entender a noção de corda da circunferência, pessoal. Vamos lá. O que é uma corda da circunferência? Denominamos por corda o segmento formado por dois pontos quaisquer da circunferência. Como assim, professor? Olha só, pessoal. Peguei aqui uma circunferência e em cima dela marquei dois pontos. Marquei esse ponto A e marquei esse ponto B. Quando eu ligo esses dois pontos através de um segmento, eu gero esse cara aqui, que é o que a gente chama de corda, tá legal? Corda da circunferência. E como é uma corda que tem como extremos os segmentos A e B, a gente chama de corda AB, tá legal? Eu posso traçar várias cordas na circunferência, olha só. Eu poderia marcar um ponto C aqui, por exemplo, e um ponto D aqui, e tá ligando eles também, ó. Posso vir aqui e tá unindo eles através de um segmento. Esse segmento vai se chamar o quê? Corda de extremos CD. Então, corda CD. Tudo bem? Tranquilo isso? Bem simples, né? Qualquer dois pontos que você marcar na circunferência e ligar eles vai formar o que a gente chama de corda da circunferência. Agora vamos falar do diâmetro, tudo bem? Que é a última coisa que a gente vai falar hoje aqui, diâmetro. O diâmetro da circunferência, pessoal, ele é a corda máxima da circunferência. Como assim, professor? É a maior corda que você consegue formar dentro da circunferência. Olha só, vamos voltar ao desenho anterior. Aqui você pode traçar várias cordas, né? Uma pequenininha, você pode traçar uma assim, uma maior. Agora, vai existir uma máxima, vai existir uma maior de todas, vai existir a maior de todas, vai existir o diâmetro, tudo bem? O diâmetro, ele é a corda máxima da circunferência. E a gente vai mostrar aqui que o diâmetro, ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes o tamanho do raio, tá? Então tá aqui, ó, o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, ó, vamos para a figura aqui. Como eu estava falando ali para vocês, o diâmetro, ele é a corda máxima da circunferência. Então, olha só, digamos que eu pego essa corda aqui, ó, essa corda B, e a gente possa ficar brincando com ela, né? Aumentando ela, diminuindo ela, sem sair da circunferência.
Então, a gente vai aumentando, e aí chega um momento que a gente vai formar uma corda que ela passa exatamente no centro da circunferência, tá vendo? Ela corta o centro. Essa corda que corta o centro, ela é o diâmetro, tá legal? Beleza? Ó, o diâmetro passa pelo centro da circunferência. A corda máxima, ela passa pelo centro da circunferência. E agora vocês vão perceber que, de fato, o diâmetro é o dobro do raio, ó. Diâmetro, vamos lá. O diâmetro é esse tamanho todo. Só que aqui no centro, o que a gente sabe? Que a distância do centro até qualquer ponto da periferia é o raio. Novamente, ó, a distância do centro a qualquer ponto da periferia é o raio. Mas isso aqui tudo não é o nosso diâmetro? Sim, né? Então, o diâmetro é o raio mais o raio, ou seja, 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, fechamos por aqui, tá bem? Na próxima aula referente à circunferência, nós vamos falar a respeito do comprimento da circunferência, né? Como chegar ao comprimento da circunferência